capítulo 16 de Gênesis. Há uma palavra de Deus, há um rema de Deus para a minha vida, para a tua vida nesta noite. Você que já chegou, você que está pela internet, há uma palavra que Deus tem para descortinar, para abrir a nossa compreensão. E nós vamos dizer: Deus, eu quero ter um cuidado dentro desse tema, eu quero atentar para esse tema. Gênesis 16, apenas um versículo de número 2. Sabe, a gente olha o texto e a gente passa às vezes uma leitura muito veloz, uma leitura muito rápida, e a gente deixa por trás coisas que não podia deixar para trás. A gente acaba perdendo coisas que não devia perder. Olha o que diz esse texto. Sarai é esposa do patriarca Abraão, esse ícone da fé, esse homem que Deus levantou para ser um marco na história da humanidade. Olha o que ela diz. Disse Sarai a Abrão, seu esposo. É a esposa falando com o marido. Olha o que ela vai dizer. Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. A esposa está dizendo para o marido: marido, Deus, Ele impediu a minha maternidade. Deus me impediu de ser mãe. Deus, toma pois a minha serva, toma pois a empregada da casa, toma pois essa funcionária, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Eu queria ouvir a voz da igreja nessa leitura. Vamos, todos nós? 1, 2, 3. Pai querido, esta não é uma noite qualquer, é uma noite especial. Porque desta noite, Deus, um grande milagre acontece. Um grande milagre está diante de nós. Aliás, uma cesta de milagres, um conjunto, ó Deus, enorme de milagres, talvez incontáveis, não tem como contar. Primeiro milagre da vida, nós estamos aqui. O milagre, Deus, do fôlego, da centelha de vida que está em cada um de nós. Depois, Deus, o milagre, ó Deus, de termos rompido, Deus, toda acomodação, todo desânimo, toda preguiça, e estarmos na tua casa. Enfrentamos trânsito, estradas, ó Deus, rompemos, aliás, decidimos estar aqui hoje. É uma decisão que nós tomamos. Ó Deus, é um milagre, Deus, de estarmos celebrando o teu nome, de estar aqui cultuando a Ti, Deus, e declarando que Tu é Deus, Tu é Senhor, e Tu é aquele, Pai, que cuida de nós. Ó Deus, o milagre, Pai, de estar diante da Tua palavra, de olhar a Tua palavra e dizer: Senhor, que esta palavra seja vida, seja o nosso alimento, seja o nosso pão, seja a nossa água. Ó Deus, esta palavra vai nos dar força para caminhar, mas não apenas caminhar, Deus, vai nos dar força para caminhar com qualidade, sabendo, Deus, que esta palavra é vida. Ó Deus, te agradecemos por isso. Trabalha, Deus, trabalha nos corações. Apenas o teu Espírito pode, ó Deus, penetrar, romper, ó Deus, os meandros de cada um aqui, Deus, e fazer algo de nível de glória. Então faz isso hoje, para que o teu nome, e apenas o teu nome, Pai, seja exaltado nesse lugar. Em nome de Jesus, dizemos todos amém nesta hora. Amém. Você pode tomar o teu lugar, Bíblia aberta nesse texto.
Você já enfrentou alguma crise? Você sabe o que é crise? Você é capaz de administrar crises? Eu creio que não. Nenhum de nós. Nós não temos competência para administrar crises. As crises, quando chegam, elas nos apanham no contrapé. Porque são coisas que acontecem e nos assaltam de tal maneira que tiram de nós o equilíbrio, a razão, tiram de nós o bom senso. Ontem eu assisti mais uma vez, anteontem, não me lembro agora, mais uma vez um filme que fez um sucesso muito grande no mundo, porque ele trata uma temática de uma crise do ser humano, da natureza humana. Não sei se você assistiu o filme O Guarda-Costa. O Guarda-Costa, ele é muito mais que um filme. Eu diria que aquilo é quase que uma tese de análise da natureza humana. Uma família, 2 irmãs, que tem talentos, e que uma se destaca. É o filme que retrata uma grande cantora norte-americana que veio a falecer, tomada por uma dependência química, drogas, ela morreu. E esse filme, ele narra o conflito da irmã da cantora principal, sem nem citar o nome dela, que vive uma crise, porque a outra deslanchou, a outra ficou famosa. As duas cantavam. O começo da história, inclusive, mostra, em dado momento você vai ver que a que não é a famosa tocava numa banda, a outra cantava, e de repente a outra deslanchou, foi embora. E ela não conseguiu conviver com aquilo. E ela foi possuída por um ciúme demoníaco, maligno, a ponto de desejar e tentar matar a própria irmã, pelo sucesso, pelo brilho da outra irmã. Em dado momento ela diz lá para o guarda-costa, aí ela ficou com tudo, a outra ficou com tudo, né? Toda a fama, tudo a outra pegou, mas não era verdade isso. Ela também tinha o seu brilho, ela também tinha a sua fama. Eu quero pensar isso hoje contigo, que a gente não está preparado para enfrentar crises. E as crises, às vezes, elas tiram de nós o bom senso. E essa irmã da cantora, ela só volta a ficar em si, quando, como diz o meu neto, a melecada toda que ela fez, quase que ocasionou a morte do sobrinho dela. Quando um barco explode, a criança quase que morre. E ela diz, opa, eu queria só que a minha irmã morresse, mas eu não queria que também houvesse a ter uma morte o meu sobrinho, que eu amo tanto. E ela entra em parafuso, e ela confessa o delito dela, o crime dela, e ela acaba até, em dado momento, sendo assassinada ali, numa circunstância que ela mesma havia provocado. Crise, desestruturou. Aqui nesse texto tem uma mulher que está em crise. A crise é algo tão diabólico, tão satânico, que a crise rouba de nós, tira de nós a razão, o bom senso, a lógica. A crise tira de nós tudo. Tira de nós o sentido, a objetividade. Tira de nós o equilíbrio mental. Tira de nós o bom senso. Sarai está em crise. E Sarai em crise diz para o marido, olha o que ela diz. Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Ela está em crise com o marido, ela está em crise com Deus, ela está em crise com ela. Ela diz, olha, Deus me impediu de ser mãe. Deus me impediu de ser mãe. Deus me impediu da alegria de ser mãe. Deus, esse Deus
perverso, esse Deus mau, esse Deus ruim, ele me impediu isso. E porque eu não sou mãe, você tem uma alegria pela metade, porque você quer ser pai. Então você também sofre. Então, Sarai, nessa crise, ela faz uma coisa que eu diria que hoje, nos dias de hoje, nessa doideira que nós estamos vivendo, nessa devassidão que estamos vivendo, nos dias de hoje, isso não assusta muito não. Nos dias de hoje, isso não assusta muito não. E quem é pastor, quem faz gabinete, já viu coisa, já ouviu coisa, eu acho que até o diabo duvida que aquilo é verdade. Eu já atendi alguém no gabinete que disse para mim, não mandou, ela falou para mim, pastor, eu queria fazer meu marido feliz, aí eu dei para ele uma namorada, para ele namorar um pouco. Disse para mim isso. Eu mandei ela repetir 3 vezes. Falei, não, pera aí. E ela repetiu 3 vezes. Sabe por quê, pastor? Eu acho que as pessoas têm direito de ser felizes. Então, eu dei de presente uma namorada para ele. Isso hoje, a gente escuta tudo hoje. Mas nesse tempo, esse é um caso único. Isso não existe nesse contexto de vida em que Sarai está vivendo. Isso é uma loucura total. Mas é o que ela diz. Olha, Deus me impediu de ser mãe. Deus não deixou que eu tivesse alegria de engravidar, de amamentar. Deus. Então, faz o seguinte. Faz isso. Toma, pois, a minha serva, a minha moça, a minha empregada, aquela que arruma a casa, aquela que está aqui. Toma ela. Eu te dou ela de presente. Agora, o que é que ela vai dizer? Toma a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Você sabe o que Sarai está fazendo aqui? Eu diria que ela é um prenúncio, ou ela é a precursora de uma coisa chamada barriga de aluguel. Que loucura! Ela está dizendo para o marido, você vai constituir uma criança, uma gravidez em outra pessoa, e essa gravidez, essa criança que vai nascer, eu vou receber como se fosse um filho meu. Uau, que coisa muito doida é essa? Uma proposta da esposa para com o esposo. O texto diz assim, a forma que o texto termina, a tradução para o português, é interessante, é uma forma assim bem lacônica, muito estranha. Diz assim, e Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Esse anuiu tem quase que uma palavra um tanto quanto do direito, uma palavra juridiquês, né? Parece que era tanta imposição dela que ele, tá bom. Você quer isso? Então tá bom. Ele anuiu, ele concordou, ele aceitou aquela proposta doida, estranha. Por que essa proposta é muito louca? Porque nos versículos anteriores, Deus havia dado uma promessa a ele e por consequência a ela, que eles teriam filhos, ele teria uma geração. Ela tinha essa promessa, ela sabia que tinha essa promessa, mas no meio da crise, a gente pega a promessa de Deus e joga ela fora. Eu quero pegar esse texto de Gênesis, capítulo 16 e versículo 2, e quero fazer uma ponte, um link, com uma outra palavra de Deus, porque vamos trabalhar nessa direção hoje, que é o profeta Oséias. Por que Sarai disse isso? Porque Oséias explica. Sabe qual é o nosso grande problema para enfrentar as crises, e nós agimos de maneira errada? Porque desconhecemos a ordem que Deus deu através do profeta Oséias. Se nesta noite, eu e você, tomarmos
esta receita, que não tem efeito colateral, e colocar ela na tela do nosso computador, e colocar ela na tela da nossa alma, tudo vai ficar diferente para nós. Olha o que o profeta Oséias diz. Primeiro é um convite. Conheçamos. Verbo conhecer é um convite universal. Conheçamos a Deus. É o que ele está dizendo. Conheçamos a Deus. Sabe, quando nós deliberamos conhecer a Deus, quando nós decidimos conhecer a Deus, Deus, aquele que nos criou, Ele vai pavimentar a nossa estrada, o nosso caminho. Mas o interessante é que o profeta Oséias, e essas coisas que mexem, ele coloca o verbo conhecer em dois tempos, são dois times, duas situações. Olha só, primeiro ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer. São duas dimensões. Se esse texto do profeta Oséias estivesse parado num ponto final, conheçamos a Deus, se tivesse terminado aí, você sabe o que Oséias estava tendo a capacidade de dizer? Que Deus é alguma coisa que se consegue metrificar, examinar, exaurir, esgotar. Pensa aqui uma coisa. Oséias estaria dizendo a seguinte coisa: conheçamos a Deus. Sabe o que a gente ia pensar? Deus é algo que a gente consegue esgotar o conhecimento dele. Quando ele diz conheçamos a Deus e colocasse um ponto final, conheçamos o Senhor. Deus é algo finito, é algo que se esgota. Olha, já fomos a fundo em Deus, já dominamos, já conhecemos a sua natureza, a sua essência, as suas características, já esgotamos Deus, conheçamos. Aí, iríamos ter a loucura de dizer, eu sou doutor em divindade, doutor. Sabe por quê? Porque eu domino essa matéria. Mas Oséias, ele não cometeu essa loucura. Ele diz, conheçamos e prossigamos em o quê? Conhecer. Quando Oséias coloca a segunda parte, Oséias está dizendo a seguinte coisa, olha, esse conheçamos é só um tira-gosto que vai se ter de Deus. Agora, a gente prossegue em conhecer. E quando a gente vai terminar de conhecer? Nunca. Porque Deus é inesgotável. Amém? Deus não cabe numa caixinha de fósforo. Deus não cabe numa enciclopédia Barça. Deus não cabe numa universidade. Deus não cabe em nada. E o apóstolo Paulo, ele diz isso para nós. Ó profundidade de riqueza, quão inesgotável, inescrutável é o Senhor. Então Deus não se esgota, Deus não termina, não, já domina essa matéria. Não, Deus não se esgota. Aliás, a gente sempre vai estar no início, e depois no início. Se vivermos 1000 anos, viveremos 1000 anos no início. Imagine se pudesse pensar assim, uma analogia muito louca, que Deus fosse um alfabeto. Nós nunca sairíamos da primeira letra. Porque a nossa mente é muito finita, nós somos terrenos, somos humanos. Talvez só o espaço sideral, o mundo cósmico, que são galáxias e mais galáxias e mais galáxias e mais galáxias. E quando termina isso? Ninguém sabe, ninguém pode entender isso, porque é coisa de Deus. Por que Sarai, que conhecia Deus, que tinha de Deus uma promessa, ela fala isso? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não conhece Deus. E nessa noite eu quero pensar contigo sobre
uma coisa chamada atalhos. Quando nós estamos em crise, volta para Gênesis. Quando nós estamos em crise, há uma tendência minha, é uma tendência de cada um de nós, não é só de Sarai não, é minha e é tua. Quando nós estamos em crise, parece que há um diabinho que vai sempre falar no nosso ouvido, na nossa alma, que tem sempre um atalho. Tem sempre um atalho. Tem sempre um atalho para chegar à solução. Eu fico pensando, como foi que Sarai deitou, acordou e fez assim, tchan, tive uma ideia. Tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Já que Deus não deixa eu ser mãe, eu vou dar uma volta em Deus. Já que Deus me impediu de ser mãe, eu vou dar uma volta em Deus. Bolei um plano. Por essa ele não contava. Por essa ele não contava. Marido, Deus me impediu de ser mãe, mas eu tive uma ideia. Quero ver a cara de Deus. Pega a empregada, deita com ela, engravida ela, e quando ela ganhar um neném, eu vou pegar nos braços, pois é meu. Esse filho é meu. Esse filho é meu. Eu vou dar uma rasteira em Deus. A gente fica aceitando atalhos. Eu vou abrir aqui um parênteses para dizer uma coisa que todo cristão deve ler. Porque quando eu lia, muitos anos atrás, aquilo mexeu comigo. Um livro que hoje está no domínio público, ele é de graça na internet. Faço o download dele. O Peregrino. Quem já leu esse livro? O Peregrino. O Peregrino. Vai no Google e bota lá O Peregrino, John Bunyan, e baixa ele de graça. Ele é free, é de graça. Baixe ele para o teu telefone, para o teu iPad, sei lá o que é. Baixe ele. O Peregrino é a história de um cristão que está viajando para a cidade santa, para o céu. Está caminhando para o Senhor. E nessa caminhada tem obstáculos, tem barreiras, tem sobressaltos. Aí no meio do caminho aparece o sábio segundo mundo. Aparece um diabinho com propostas. Não, isso aqui está muito apertado. Esse caminho aqui é um espinhadeiro. Esse caminho aqui é muito perigoso. Tem um atalho mais fácil. Você sai aqui da estrada, desce por aqui, porque esse caminho sobe, e dá a volta lá em cima, ele chega lá. E por aqui tem um atalho. Por aqui tem um atalho mais fácil. Por aqui tem um atalho mais fácil. Contei aqui uma vez, um conhecido que é policial do aeroporto, ele disse, a coisa que mais dói no meu coração é prender mulas que estão tentando sair do país com droga, fazendo ponte pelo Brasil. Porque todas que a gente prende, que a gente vai interrogar, quando começa a contar a história, eu como policial tenho que me segurar para não chorar. Porque cada desgraça é pior do que a outra. São pessoas que estão vivendo momentos dificílimos nos seus países, Bolívia, países, vários por aí, e que alguém diz assim, olha, a solução para os teus problemas. Você vai pegar essa encomenda, você engole essa encomenda, bota para dentro, lá, quando chegar na Europa, vão te dar um laxante, você vai botar tudo para fora, e você vai ganhar agora, para começar essa viagem, vou tirar passaporte, vou comprar o bilhete, agora para começar, você vai ganhar tantos dólares. E os dólares que ele ganha, já dá para comprar até um carrinho velho. E quando você fizer a entrega lá, você recebe mais tantos dólares, que é a tua independência. Vai comprar uma casa própria, aqui na tua cidade, vai comprar um terreninho, vai comprar isso, aquilo, outro, e vai poder pagar escola para os filhos, etc, etc, etc. Aí aquela pessoa escuta aquela proposta, e diz, é a solução para a minha vida. É o atalho que eu queria para dar a volta por cima. Sai do seu país tranquilo, mas o seu país não tem voo direto para a Europa,
tem que fazer conexão no Brasil, e quando desce, quando vai fazer novamente a receita, a polícia, que tem muita bagagem, muita experiência, ele falou, pelo suor do rosto, pelo jeito, pelo tique nervoso da pessoa, pelo olhar da pessoa, a gente faz assim, esse manda lá para o exame. Quando vai para o exame, a pessoa está completamente cheia da droga. Aí quando vai para o interrogatório, a pessoa conta um pedaço da história dela. Ele falou assim, às vezes tem que sair, porque se não sair chora, porque parece que desgraça pouco é besteira, é cada quadro que você não acredita o tamanho da miséria que aquela pessoa está. Ou seja, foi usada como uma mula, ou foi usada como um algo descartável. Quem mandou, está leve, livre e solto, para arranjar outro coitado, para fazer novamente isso. Mas por que as pessoas fazem isso? Atalhos para resolver o problema da vida. Atalhos para resolver problemas da vida. Oséias diz, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sarai, ela vai dizer, Deus me pediu, então eu vou dar um jeito, eu vou dar o meu jeito. Eu vou dar o meu jeito. Primeira crise da humanidade foi quando os homens decidiram fazer a Torre de Babel. E sabe qual era o propósito? Vamos tocar no céu. A gente vai fazer aqui um BRT para chegar no céu. Vamos tocar no céu. Vamos chegar lá em cima. Que Deus que nada. A gente vai dar o nosso jeito. Em nome de Jesus, irmãos. Em 2015. Você vai dizer para você o tempo todo, Deus, eu não quero tomar atalho. Eu vou andar no caminho que tu escreveu para a minha vida. Eu não quero tomar atalhos. Eu não vou tomar atalhos. Eu não vou tomar atalhos. Em nenhuma área da minha vida. Eu fico olhando esses sites de relacionamento para casamentos. E cada vez que eu vejo alguém que está navegando nisso, eu fico, Deus. Há um programa no rádio que alguém dá até o telefone. Não sei se você já ouviu. Eu vou na linha amarela e falo assim, Jesus, cobre com teu sangue essa pessoa. Seu nome? Eu vou dar um nome assim. Maria Chicória Rúcula da Silva. Qual a sua idade? Eu estou com 42 anos. O que você quer? Eu quero uma pessoa que seja trabalhadora, que seja crente, porque eu sou crente, que goste de passear, e etc, e tem que ser muito carinhoso, porque eu sou muito carinhosa. Sei, a moça fala, sei. E qual o seu telefone? Ela fala, 9879, tarará. Eu falei, Deus, algum cara bem perturbado, pega isso e liga. E começa a alimentar uma situação. Eu sei que às vezes a crise é grande. Mas sabe, irmãos, eu digo ainda que escola dominical e igreja é o melhor lugar para Deus abençoar. Amém ou não amém? É o melhor lugar. Vem para a escola dominical. Vem arrumadinho, vem arrumadinha. Vem cheirosinho. Participa da aula. Responde as perguntas. No meio daquela aula você vai ver que tem uma moça que está ali, que também está na aula, também está dedicada. Aí depois tem um evento lá, depois tem uma pizza, depois tem isso. E de repente, acontece o milagre. Você crê nisso hoje, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Hoje nem tanto, mas quem é mais da minha idade, lembra que tinha aqui uma união de juventude chamada UMADER. A gente fazia congresso no Rio de Janeiro inteiro. Eu fui diretor da UMADER. Aí vinha caravanas de várias igrejas. A gente alugava estádios. E naquelas caravanas apresentava caravana de Nova Iguaçu, levantava aquela montoeira de juventude, caravana de São Gonçalo, uau, caravana. Naquelas caravanas, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Mas quando ia lá no pipoqueiro, sempre pintava alguma coisa. Eu fui para o IBP e uma moreninha aí, chamada Luciene, veio.
Aí pronto, casamos. Mas quando a gente começa a se envolver na obra, irmão, se eu mandar aqui, levantar hoje, quem hoje está aqui e que começou o namoro a partir da igreja, eu vou perguntar, quem está aqui hoje começou e conheceu a futura, hoje a esposa, em trabalhos de igreja? Quem está aqui faz assim? Aí, quanta gente. Pastor Hebe também? Conheceu a Soninha onde? Geração JC. Quem mais? Pera, não ouvi, quem mais? O Marcos Welber também, está vendo? Olha só. O William. Então, quando a gente está envolvido, irmãos, na igreja, congressos, e relacionamentos, e tabernáculo jovem, isso, aquilo, outro, a gente vai conhecendo. Vai conhecendo. Calma, não pegue atalho. Ah, pastor, eu vou pegar aquele rapaz, ele não é crente, porque não tem ninguém na igreja. Pastor, eu estou, porque não tem ninguém. Pastor, não tem ninguém na igreja. Para de falar isso, para, não pega atalho não, para. Deus tem milagres. Diga, Deus tem milagres. Deus tem milagres, meu irmão. Para com isso. Para. Sarai, ela acorda. Peraí, eu vou dar uma volta em Deus. Meu irmão, escute só. Vamos apenas, esquece o lado espiritual. Esquece o espiritual. Volta para Gênesis. Eu quero que você veja, olha uma coisa aqui. Vamos esquecer o lado espiritual. Alô, tem alguém no computador? Gênesis, coloca Gênesis. Disse Sarai a Abraão, olha o que ela diz. Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Ela bota ponto e vírgula? Não, bota só um ponto final. Irmãos, se Deus impediu, diga assim, está impedido. Ou não está impedido? Deus impediu, está impedido. Deus impediu, Sarai, Deus impediu. Não arranja chifre e cabeça de cavalo. Deus impediu. Deus impediu. Deus impediu. Deus impediu. E Sarai, neném, não, Deus não me permitiu ter filho. E como é que você está? Eu estou bem. 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 Na hora doeu, no dia doeu, mas depois falei, bem, se ele impediu, é porque ele está certo. Deus impediu. Deus impediu. Deus impediu. O problema é que Deus fecha a porta e a gente quer entrar pela porta dos fundos. O problema é que Deus fecha a porta e a gente quer entrar por outro canto. A gente quer dar uma volta em Deus. Sarai propôs um atalho. E nesta noite eu quero dizer para você em nome do Senhor Jesus, evite atalhos na tua vida, porque atalhos têm consequências e têm preço alto. Essa proposta maluca de Sarai, foi tanta luta na vida dela, agora o problema, que foi luta para ela, de imediato, porque aquela moça, empregada, humildezinha, aquela empregada, chamada Agar, de cabecinha baixa, sim senhora Sarai, sim senhora minha ama, sim senhora, sim senhora, sim senhora, quando ela engravidou, mudou, já olhava para Sarai com desdém. Quando deu a luz, aí que olhava com desdém. Aí que o vento começou. Quando o filho nasce, Ismael, aí que a briga começa toda. A ponto dela arranjar uma briga com o marido e obrigar o marido a mandar a empregada embora, que ela mesma tinha feito a confusão. Você entende isso hoje? Amém ou não amém? Irmãos, em nome do Senhor Jesus, o que eu preciso é conhecer a Deus para não tomar atalho. Quando você conhece a Deus, esse Deus, eu queria tanto ir para lá, mas tu disse não. A luz vermelha acendeu, a porta não abriu, e se a porta não abriu, amém, amém, amém. O problema é que a gente quer achar atalho, e quem procura acha, e quem acha atalho vai conseguir, pelo menos momentaneamente. O peregrino, quando o rapaz, o jovem, o cristão, né? O jovem cristão, ele sai da estrada e pega o atalho, sabe onde ele cai? Num pântano. Ele cai em pântanos. Ele começa a enfrentar perigos. Estava tudo bem, é um atalho, mas o atalho me levou para um pântano. Há um texto do apóstolo Paulo em Romanos. Coloque na tela esse texto. Ah, irmãos, como esse texto é bom.
Olha que palavra, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu queria ouvir a tua voz. Vamos, 1, 2, 3. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Não podem ser comparados. Não podem. Então se agora tem problemas, se agora está difícil, ei, vai ficar melhor daqui a pouco. Porque Deus é um Deus que não mente, e a sua palavra vai se cumprir. Deus vai se cumprir. Deus vai cumprir a palavra dele. Aí quando vem o problema, aí surge o atalho. Você já notou que toda vez que o casal está em crise, é a hora que aparece uma minhoca, um minhoco do outro lado para perturbar? Aí a pessoa, pastor, eu estava em crise. Aí lá no trabalho apareceu alguém. É o atalho. É o atalho. Toda vez é o atalho. É o atalho de tentar colar numa prova, num concurso. Estuda o ano todo. Aí quando chega no dia do concurso, vem um atalho. Tem um cara aí que ele consegue dar a dica das questões. Então eu quero. Às vezes aquele cara é alguém plantado para pegar uma quadrilha que está vendendo gabarito de prova. Aí a pessoa perde um ano todo de estudos. Atalhos. Em nome do Senhor Jesus. Queria que você dissesse hoje para você, 2015 vai ser um ano que você vai mergulhar de cabeça na busca do conhecimento de Deus. Porque quanto mais de Deus você conhecer, mais capacitado você vai ficar para Satanás. Eu não quero o teu atalho. Eu não quero a tua proposta. Eu não quero o teu jeitinho. Eu rejeito o teu jeitinho. Eu rejeito o teu atalho. Eu rejeito. Não me interessa. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. Há uma pregação de altruísmo aí, positiva, que diz, olha, tem até um nome aí, lá na latino, né? Pare de sofrer. Então você vem para a igreja e para. Isso não é verdade não, meu irmão. Quanto mais crente, mais sofrimento você enfrenta. Agora o bonito é como é que ele personaliza o texto. Como que ele personaliza para ele. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Se você estava hoje aqui de manhã, você ouviu aquela jovem senhora cantando. Eu tive um dedo de prosa com ela e um dedo de prosa com o marido. Você sabe o que é uma garota nova, bonita, 19 anos, ir para um culto, e no culto alguém falar uma palavra profética, assim, dentro de 3 dias o vento vai soprar, mas eu serei contigo. Aí vai para o hospital, tenta dar à luz, parto normal, rompe todos os vasos, estoura a retina, e tem uma hemorragia no globo ocular, e fica cega, e a criança morre, e volta para casa, sem o filho, a filha, e cega. Meu Deus! E você viu ela aqui no altar de Deus, cantando com uma alma leve, cantando Deus, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Está difícil, irmãos, está doendo, está apertado, está machucando. Daqui a pouco tudo vai ficar diferente. Daqui a pouco tudo vai ficar diferente. Daqui a pouco tudo vai ficar diferente. Você precisa crer nisso, meu irmão. Você precisa acreditar nisso. Daqui a pouco
tudo vai ficar diferente. Irmãos, olha só o que ele fala: não dá nem para comparar, não dá nem para comparar o que vai ser com o que eu estou passando agora. Por essa razão, Abraão foi fortalecido na fé, dando o quê? Glória a Deus. Eu queria ouvir um glória a Deus de quem está passando por vento e por luta. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga assim: o Senhor, o meu Deus, está no controle da minha vida. Ele está no controle da minha vida. Eu não quero atalho. Eu não quero atalho. Eu não. Diga assim: eu não quero atalho. Eu não estou disponível para atalho. Eu não quero. Eu não quero atalho. Eu não quero atalho. Eu não quero atalho. Não quero. Eu li um texto há um tempo atrás de uma grande empresa norte-americana. Contrataram um headhunters, uma empresa de headhunters que procura cabeças para ser o CEO daquela corporação global. Uma corporação global. CEO é o executivo máximo da corporação. O currículo deles eram todos currículos tops. MBA, Harvard e MIT, só coisa top. Mandou tudo lá para o grupo que liderava aquele pool de empresas. E um ancião falou assim, que era o cabeça, e disse: todos os currículos são currículos inigualáveis. Por exemplo, um veio da Shell, um veio da GM, um veio da Boeing, um veio disso, veio daquilo outro. Mas ele diz assim: a nossa corporação está caminhando para um século de existência, e nós temos valores éticos que estão acima de todos os valores. E aquele homem fez uma proposta para aquela equipe de headhunters, porque ia escolher alguém que ia ser o CEO daquela corporação global. Teve uma ideia, um insight. Pegou caixinhas, tinha sobrado 5 ou 6 candidatos que tinham vencido todas as etapas. Chamaram os 6 numa mega sala lá, na sede daquela corporação, e disse: vocês foram aprovados até essa etapa. Vocês foram aprovados. Vocês estão de parabéns. O currículo de vocês é um currículo invejável. Invejável. Já tinham sido executivos em N corporações do mundo afora. E ele disse assim: está muito difícil escolher. Então eu trouxe hoje um teste meio empírico, meio diferente. Eu vou dar para vocês, e vocês me voltem aqui 3 meses depois, ou 6 meses depois. E deu para cada um deles uma caixinha, tipo caixinha de fósforo. Eles abriram, pode abrir a caixinha. Quando abriram, aqueles altos executivos, dentro da caixinha havia uma semente. Aí mexeram, eram executivos altamente competentes. Aí teve gente que pegou a semente, bateu na mesa. Teve gente que botou na boca. Não faça, não estraga não, isso é uma semente. E olharam, uma semente? O currículo de vocês é um currículo bem próximos um do outro. Dominam vários idiomas, várias técnicas. Vocês são altamente competentes. Eu tenho que escolher um homem só. Levem esta semente. Daqui a 90 ou 180 dias, vocês me retornam, vão retornar aqui. A semente que brotar e tiver mais pujante, vai ser analisada. Os 6 foram embora, a vida segue. E começaram nas suas respectivas cidades, respectivos países, cuidando daquela semente. 1 mês, 2 meses e nada. Aí começaram, um ou outro, eram pessoas inteligentérrimas, né? Mandaram examinar a semente. E o laudo veio. A semente está morta. Essa semente não vai germinar.
ela está morta. Aí mandaram fazer um laudo e descobriram que semente era aquela. Digamos, é uma semente de, para facilitar, é uma semente de laranja. Mandaram ver a tipicidade da semente. É laranja seleta. A laranja seleta do Brasil, sei lá. Aí mandaram trazer sementes daquela mesma natureza. 6 meses depois voltam eles. Cada um deles agora tem uma caixa, não mais uma semente. E entram naquela grande sala e colocam lá as suas caixas e começam a se apresentar. Imagine só, Xing Ling de Taiwan, mega executivo, global, babá. Ele abriu, abriu lá e tirou aquela mega árvore. E os executivos, as secretárias, o staff todo anotando, fotografando, toda aquela encenação, medindo, tentando ver quantas folhas tem, quantos galhos. O outro executivo, Wolfgang não sei o que, alemão, austríaco, outra árvore, maior, grande, fotografa, mensura, quantas folhas, quantos galhos, Teve gente que o pé veio até com frutinha já nascendo frutinha. E teve um que também trouxe uma caixa grande, mas ele abriu e de dentro da caixa grande ele tirou a caixinha que ele tinha levado e ele botou na mesa. E todo mundo olhou com desdém, olhou para ele, tipo, que ridículo. Eram 5 árvores grandes e a semente dele. E também fotografaram, examinaram, checou se era a mesma semente. Era a mesma semente. Havia marcas naquela semente, em todas elas. Ok, senhores, para não constranger, vamos analisar e vamos informar vocês. E todos saíram da sala e foram embora. Logo depois começam a receber os telegramas, os e-mails, os repórteres dizendo: agradecemos o teu trabalho, agradecemos o teu currículo e acreditamos que o mercado vai rapidamente absorver o teu currículo, porque é um currículo muito bom, mas queremos agradecer que fizemos uma outra escolha. Sucesso. E aquele da semente, ele recebeu comparecer no próximo dia tal, às tantas horas, para termos a primeira reunião de trabalho. E quando ele compareceu, todo aquele staff estava ali, e o CEO, aquele que se aposentava, disse: todos vocês tinham um currículo inigualável, mas como vimos que não tínhamos como examinar vocês, porque botava alemão, todos falam, inglês, todos falam, chinês, arranha, não tinha como, economia, pós, MBA, todos têm, não tem como, experiência de execução, todos têm. Então, o nosso patriarca, ele colocou um quesito, o quesito verdade. Entregamos 6 sementes mortas. 5 trocaram as sementes. Somente você devolveu a semente morta. E na tua semente morta você botou um laudo. Fiz de tudo. Fiz de tudo. Água, vitamina, medicação. Fiz de tudo. Mudei de clima, mudei de cidade. Fiz de tudo. A semente não brotou. Fiz de tudo. E botou no final do laudo dele: peço desculpa, peço perdão, porque não consegui fazer que uma simples semente brotasse. Esse candidato era cristão. Ele foi contratado para assumir essa corporação. Sabe, irmãos, hoje vivemos no tempo dos atalhos.
A gente cria atalhos para esconder as nossas falhas. Vai-se no histórico do computador e deleta o histórico, para que a outra pessoa não descubra o atalho, não descubra as tragédias que estavam acontecendo ali. Cria-se atalhos para se fazer coisa que não devia fazer. Cria-se atalhos para fazer coisas. O profeta diz para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, quando eu decido que vou buscar conhecer Deus, eu vou dizer: Deus, o que tu tens para a minha vida? Eu vou entender como a tua perfeita e soberana vontade. Era a perfeita e soberana vontade de Deus que Sarai não fizesse aquela maluquice. Por causa daquilo, nasce Ismael. E por causa de Ismael, que antecede Isaac, essa doideira toda naquela região acontece hoje. Sabe, irmãos, atalhos produzem consequências, algumas delas impagáveis. 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 Eu não sei para quem eu estou pregando hoje. Mas eu sei que eu estou falando para pessoas aqui. Atalhos produzem consequências impagáveis. Impagáveis. O que eu quero pedir a Deus hoje, irmãos, é que eu olhe para esse texto de Sarai e diga: Deus, sabe por que Deus colocou esse texto na Bíblia? Para dizer para mim hoje e para dizer para você hoje. Aguarde o tempo de Deus. Você ouviu o que eu falei? Deus impediu ela de ser mãe por aquele tempo. Porque logo depois, aquela idosa cocoroca vai engravidar e vai dar à luz a um patriarca chamado Isaac. Então aquele impedimento era impedimento para aquele tempo. Para aquele tempo. Se você consegue entender isso, você vai dizer: Deus, eu não vou pegar atalho na minha vida. Eu não vou pegar atalho. Os atalhos vêm. Os atalhos vêm. Pastor, eu estava pensando, estava sozinho, estava assim, assim. Aí eu estava pensando, então olha, foi um atalho que eu peguei. Isso vai ter consequência. Atalho vai ter consequência. Nesta noite eu quero pedir a Deus que você possa dizer: Senhor, eu quero te pedir graça para suportar, porque tenho para mim, por certo, que os sofrimentos do tempo presente. Esse sofrimento tem data marcada para terminar. Diz assim, a palavra, diga assim, a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Eu queria ouvir de você um glória a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Eu me emocionei quando Carol disse aqui: fui para o hospital, voltei cega, enterrando uma filha. Mas eu tinha um desejo de ser mãe. E de repente Deus me deu outra gravidez. E eu engravidei. E dei à luz uma menina. Ela disse: qual é o nome da menina? Vitória. Vitória. Você crê, irmãos, que Deus está cuidando de você? Você crê, irmão, que Deus está cuidando de você? Ah, se você crê nisso, você vai dizer: Deus, eu não vou pegar atalho, não. Isso aí é um atalho. Isso é um atalho. Essa proposta aí é um atalho. Essa proposta é um atalho. É uma proposta que não é verdadeira. Isso é um atalho. Isso é um atalho.
Eu vou aguentar o tranco, eu vou suportar um pouco mais, eu vou dizer, Deus, eu estou certo que para mim isso daqui a pouco vai tudo mudar. Daqui a pouco vai passar e eu vou celebrar a vitória no meio do arraial de Deus. Eu quero que você declare isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga para quem está perto de você, diga assim, o tempo do choro está terminando. Diga isso, profetiza isso. O tempo do choro está terminando. Diga isso, profetiza isso. O tempo do choro está terminando. Diga isso, o tempo do choro está terminando, o tempo da lágrima está terminando, você vai celebrar, você vai cantar, irmãos, você vai ter a surpresa, meu Deus, eu jamais podia pensar que por aquelas portas ia entrar o meu filho, ia entrar a minha filha, ia entrar o meu marido, ia entrar a minha mulher, eu estou vendo isso, Deus fez isso, Deus faz, e continua fazendo. Então, atalho? Não, atalho não. Eu quero pedir a Deus que Deus nunca permita que esteja perto de mim alguém que venha anuir as minhas crises. Você ouviu o que eu falei? Eu peço a Deus que nunca tenha perto de mim ninguém que venha anuir, concordar com as minhas crises. Acho que eu vou pular da ponte, é isso mesmo. Há uns anos atrás eu atendi um colega pastor, estava numa crise. E engraçado que, como é que Deus faz, como é que Deus age? Ligou, falou que queria falar comigo. Marcamos para conversar. Sentamos, ele começou assim, não aguento mais, esgotei, acabou, está ouvindo já? Acabou, não aguento mais. Eu, calma rapaz, não aguento mais, chega. Vou marcar a reunião do presbitério, vou entregar a igreja, já falei com a minha esposa, vou comprar um táxi, já vi até o táxi, já vi autonomia, eu vou tocar meu taxizinho, já tem casa própria, acabou, para mim acabou, não aguento mais. Eu lembro que eu olhei para ele, e fiquei em silêncio, e aquele silêncio mexeu com ele, provocou ele, está me ouvindo? Eu falei, estou. Você ouviu o que eu falei? Eu falei, eu ouvi. E o que tu fala? Eu falei, eu não tenho que falar nada, mesmo porque a Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. Eu só diria para você que você está nervoso, tu está em crise, e você está tomando uma decisão debaixo de uma forte carga emocional, e você não devia fazer isso. Eu falei, você não devia fazer isso. Faz o seguinte, cara, tira umas férias, dá uma saída, vai para um hotel fazenda, esfria a cabeça. Há cerca de uns meses atrás, ele apareceu aqui novamente, para me dar duas notícias. Já começou a obra da nova igreja, e veio me convidar para receber, para ir com ele, que ele vai receber uma grande condecoração, por causa da obra de Deus. Sabe, irmãos, se ele tivesse encontrado alguém em crise como ele, ia falar o quê? É isso mesmo, cara, também quero fazer a mesma coisa. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu também quero chutar tudo para o alto. É isso mesmo. Ah, Abraão, se naquele dia tu tivesse um pouquinho mais crente, diria, tu te converte, Sarai. Vai orar, minha filha. Clamo, vou botar a mão na tua cabeça aqui. Deixa eu levantar um clamor por você aqui agora. Mas ele anuiu. Ele concordou. Ah, você vai dizer, pastor, está na história, mas tudo bem. A gente podia ter um caminho mais sensato. Você entende isso hoje, amém ou não amém?